No tutorial de costura de hoje, eu trouxe aquela peça que é campeã de venda nos ateliês por aí, a nécessaire. Mas não é qualquer nécessaire. Essa daqui, você pode usar ela como nécessaire, como frasqueira, bolsa de mão ou ainda como uma lancheira. Tudo vai depender da escolha de materiais que você colocar na confecção da sua peça. Ela tem um espaço bem generoso por dentro e por fora ela tem esse formato aqui gordinho, ou seja, cabe bastante coisa dentro dessa nécessaire. E o acabamento interno é totalmente sem viés, daquele jeito bem lindo que eu sempre mostro aqui no canal quando eu tenho oportunidade. O desenvolvimento do molde dessa peça foi inspirado numa bolsa que eu vi num site chinês chamado Temu. Eu dei uma olhadinha mais ou menos no formato, gostei, achei bonito, entrei no ateliê e só saí de lá com o teste final dessa peça aqui concluído com sucesso. E é aquele molde que vocês já conhecem, com encaixe perfeito e que não dá nenhuma dor de cabeça durante a confecção. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Tati Tagliari e esse é um canal de costura criativa. Vamos confeccionar a nécessaire chique bolsinha. Olha só que lindeza, gente! Então vamos lá! Para fazer a nécessaire chique bolsinha, nós vamos utilizar esses moldes que estão aqui na mesa. Como sempre nos cursos abertos, a compra do molde é opcional, porque eu passo todas as medidas para vocês. Porém, se você quiser otimizar o seu tempo fazendo download deste molde aqui prontinho para impressão, testado com encaixe perfeito, acesso imediato após a compra e ainda ajudar financeiramente a manter este canal no ar, sempre com tutoriais novos, eu coloquei no texto da descrição do vídeo aqui embaixo o link para compra dos moldes. Para você que optou por não comprar os moldes prontos, as medidas estão aí na tela. A partir desse momento, se você for adquirir os moldes, pode pular essa parte do vídeo porque você não vai precisar dessas medidas para nada. É importante que as medidas sejam bem fiéis para que a peça encaixe certinho e o acabamento fique profissional. Se precisar, volte o vídeo e pause para anotar tudo e não errar, porque senão a peça não vai encaixar. Mas se você comprou os moldes, não precisa se preocupar com isso. Utilizando o molde do corpo central, que é este daqui, você vai cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. O meu tecido principal está estruturado com manta R1. Eu cortei a manta do mesmo tamanho do tecido e passei uma costurinha de segurança na volta toda para eu ter certeza que manta e tecido não vão se desprender enquanto eu estou manuseando os materiais costurando. E o meu forro não tem nenhuma estruturação e nem manta. Utilizando os moldes da lateral esquerda e direita, eu vou cortar 2 vezes o da esquerda no tecido principal, 2 vezes o da esquerda no tecido de forro e 2 vezes o da direita no tecido principal e o da direita no forro. Novamente, meu forro não tem estruturação, eu estou usando tricoline e o meu tecido principal, se você estiver utilizando tecido, você também vai estruturar essa parte aqui com manta R1, igual eu mostrei no corpo da peça. Aqui no caso eu estou usando camurcinha dublada, que ela já tem uma estruturação matelaçada. Essa camurcinha, se eu não me engano, é da JJ Fivelas, então eu não precisei colocar manta nestes meus tecidos aqui, que eu vou usar como minha estampa principal. E para o fole, eu vou utilizar uma vez no tecido principal e uma vez no forro, nas medidas de 15 por 9 centímetros, e 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro, nas medidas de 65 por 4,5. O que eu gosto de fazer? Eu corto 65 por 9 e depois eu divido no meio, eu acho que fica a medida mais certinha, tá? E novamente, aqui na minha estampa principal, eu tenho aqui uma estruturação que já veio no material, mas se você for utilizar tecido, estrutura com manta R1. E os meus forros também estão sem estruturação. Essa minha estampa principal lindíssima é do ateliê As Beltranas Gabardini. Eu adoro utilizar
o material das Beltranas nos meus tutoriais e também nas peças que eu faço para vender. E se você gostou da minha etiqueta feita com clichê, é lá da Clichêria Casa Noceira. Eles fazem o clichê com o logo do seu ateliê e você pode fazer as suas etiquetas aí mesmo no seu ateliê, utilizando o sintético da sua preferência, que eu estou usando Montana 1.4. Demais ferramentas e materiais, estou utilizando aqui um pedaço de zíper número 5, medindo 65 centímetros, 2 cursores para zíper número 5, 2 pedaços de alça medindo 34 centímetros cada uma, que eu estou utilizando a alça chique. Olha só, se você for usar a alça chique, não esquece de vir aqui queimar com isqueiro a pontinha para ela não ficar desfiando. E opcional, se você quiser fazer a sua alça mais durinha, uma alça dobradinha que eu vou ensinar a fazer nesse tutorial aqui, você pode usar este Vivo Plástico, tá? Esse daqui, olha só. Você escolhe ou aquele transparente ou da cor bem parecida com a sua alça para não ficar aparecendo, tá? A medida do Vivo Plástico é 22 centímetros, 2 pedacinhos, tá? E aí, se você for fazer essa alça que eu vou ensinar, você também vai precisar deste pé calcador aqui, que é o de zíper pé de coelho, e opcional também a cola pano para fechar o forro da nossa peça, mas se você não quiser usar a cola pano, eu vou mostrar outras duas formas. Zíperes, cursores, alça chique, o Vivo Plástico e até mesmo pé calcador você encontra no meu parceiro JJ Fivelas. Tem código de desconto, eu vou deixar aí na tela para vocês verem todos os tipos de cursores, principalmente eles têm um mais lindo do que o outro. Vamos começar pela alça e esse passo é opcional se você não for utilizar o Vivo Plástico na sua alça, for fazer com ela retinha, pode pular essa parte do vídeo. Eu comecei aqui marcando 6 centímetros de distância da pontinha da minha alça, fiz um risco, mesma coisa aqui na outra ponta e a mesma coisa na outra alça. Vou posicionar o meu Vivo Plástico aberto da seguinte forma. Eu vou vir aqui com essa parte mais fininha, vou posicionar bem próximo aqui dessa beiradinha e também próximo aqui da marcação. Você pode até passar um pouquinho, ó, dá uma olhada, ver se o seu, ó, o meu tá passando um tiquinho de cada lado, tá vendo? Não tem problema, tá? Então, você posiciona aqui desse jeitinho, dobra a sua alça ao meio e verifica se aqui na pontinha, ó, escondeu o vivo, tá? Você tem que usar uma alça que você consiga esconder o seu vivo. A minha alça aqui que eu tô utilizando, deixa eu só confirmar a medida dela, é de 3 centímetros. Então, 3 centímetros aqui na largura, você vai conseguir esconder o seu vivo tranquilamente. Eu vou abraçar o vivo aqui com a minha alça, começando na minha marcação, vou colocar um clips e eu vou fazer isso na borda todinha. Aí, eu vou trocar o pé calcador lá na máquina de costura, colocar o dente de coelho e eu vou costurar bem próxima da borda da minha alça para fechar este vivo dentro da dobra da alça, tá? E aí, você vai começar e terminar a sua costura um pouquinho antes e um pouquinho depois da marcação dos 6 centímetros, assim você esconde a pontinha do Vivo Plástico dentro da dobra da alça. Daqui as alças finalizadas, elas ficam bem durinhas, com aquele formato bem bonitinho. Essa aqui é a parte de trás e na parte da frente ela vai ficar assim. Agora nós vamos fazer a parte do corpo da nossa nécessaire. E nós vamos começar da seguinte forma. Eu vou pegar aqui o tecido principal do corpo central, um do lado esquerdo e um do lado direito. Notem que aqui eu tenho uma parte reta com uma curva e aqui eu também tenho uma parte reta com uma curva. É esses dois que você vai clipar assim, direito com direito, tá? Muito cuidado para não tentar clipar assim, olha só. Trocar dos lados, porque daí não vai encaixar, tá bom? Aqui, olha só, eu tenho duas curvas. O lado que você vai encaixar é o lado que começa reto e termina numa curva. Então, nós vamos clipar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui direito com direito. Aqui em cima, eu vou fazer o seguinte, olha só, vou trazer bem pertinho da câmera. Você tá vendo essa pontinha? Eu vou passar um pouquinho a pontinha
aqui do tecido, ó, olhando de costas vai ficar assim. Por que que eu vou fazer isso? Porque a gente tem a margem de costura aqui, né? Nós vamos passar a costura com um pé de máquina. E a hora que eu passar essa costura e desdobrar esse tecido, ele vai dar uma continuidade na nossa curvinha. Vocês vão ver depois da costura, tá? Então, deixa aqui essa pontinha sobrando, olha só, na parte de trás e coloca o seu primeiro clips bem aqui. Aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou trazer essa pontinha aqui. Vou fazer assim, olha só. Desse jeito, tá? Notem que eu não tô virando o tecido em momento nenhum, olha só, ele continua esticadinho, eu só vou trazer assim, uma pontinha na outra. E aí, aqui, desse lado, eu vou vir aqui, vou deixar, olha só, uma pontinha passando, igual eu fiz lá do outro lado, e vou clipar também. E aí, depois de clipar aqui estas duas extremidades, eu vou vir clipando toda essa borda aqui pra gente unir o tecido da lateral com o centro do corpo. Feita aqui a clipagem, gente, vocês perceberam que eu não precisei fazer esforço nenhum, né? Eu coloquei os dois clips aqui, essa parte já encaixou imediatamente uma parte na outra, foi só colocar os clips. E agora a gente vai lá na máquina de costura com o pé calcador comum, a gente não vai mais usar o pé de coelho, e vamos passar uma costura aqui nessa lateral com a distância de um pé de máquina. E eu vou repetir os mesmos passos do outro lado e também no outro tecido principal e nas outras duas laterais do tecido principal. Se você preferir se sentir mais à vontade, faz o que eu tô fazendo aí agora e passa primeiro uma costurinha de segurança bem na beiradinha dos tecidos, só para você poder se livrar dos clipes. E aí sim, depois de finalizar essa costura de segurança, você volta para o começo da peça e passa uma costura com a margem oficial, que é de um pé de máquina. Aqui finalizada a costura dos tecidos principais, fiz com as duas partes, e a hora que a gente desvira aqui a costura, olha só, ela começa a tomar aquela forma 3D gordinha que ela vai ficar, olha só, depois de pronta. E deixa eu mostrar pra vocês o detalhe que eu falei, olha só, quando a gente deixa a pontinha sobrando aqui e vira a nossa peça depois de costurada, olha o que acontece. Fica a curvinha aqui bem certinha. E a mesma coisa aqui embaixo, ó, deixei a pontinha sobrando, hora que a gente vira a costura, olha só, curvinha perfeita. E fica aqui a pontinha sobrando, que depois, na hora da costura, a gente vai refilar essa pontinha, tá? E nós vamos fazer a mesma coisa agora com o corpo e as laterais do forro. A diferença, gente, é que o forro eu não gosto de fazer com clips, eu gosto de fazer com alfinete. Por quê? Porque é um tecido muito maleável, muito molinho, e o clips vai pesar nessa peça, vai ficar difícil de manusear, o clips vai ficar soltando, porque é um tecido bem fininho. E eu gosto de fazer com alfinete. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai deixar a pontinha aqui em cima, aqui embaixo. E a diferença é que os alfinetes vão vir aqui, olha só, desse jeitinho aqui, ó. No sentido perpendicular à costura. O que eu quero dizer com isso? A minha costura vai vir aqui na vertical, o meu alfinete vai vir na horizontal. Sempre sentido contrário à costura. Por quê? Porque eu vou passar por cima desses alfinetes enquanto eu estiver costurando. Tati, você é doida? Não sou não, gente. Dá certo, confia. Vai por mim que dá muito bom esse jeito de costurar. E aí, a gente vai alfinetar aqui as laterais todinhas dos dois corpos da nossa nécessaire. E vamos passar também costura com um pé de máquina lá na máquina de costura. Forros todos costurados. Gente, vocês viram que eu fui passando lá por cima dos alfinetes, né? Não quis nem saber lá na máquina de costura. E embora pareça que vai ficar tudo enrugado aqui atrás, olha só, gente, não fica, tá? Porque o encaixe desse molde é perfeitinho. Deixa eu tirar aqui os alfinetes desse lado para mostrar para vocês. Olha só, a hora que a gente desvira aqui, ó, aqui já dá para ver, ó.
tudo retinho, tá vendo? Ó, não fica um franzido, não fica uma dobra nesse tecido. E se ficar também, gente, primeira, segunda, terceira vez que você tá testando de fazer a peça, acontecer de ficar alguma dobrinha, não tem problema não, tá? Porque isso aqui é o forro, vai ficar pro lado de dentro, não vai implicar em nada, nem na beleza e nem na usabilidade dessa peça. Agora eu vou tirar aqui todos os alfinetes do meu forro. Antes da gente fazer o canal do zíper e montar o fole, vamos já fixar as nossas alças aqui nos dois corpos do tecido principal. Eu vou pegar a minha alça, se você fez aquela opção com o vivo dentro da peça para ficar durinha aqui nessa alça, você vai ter um lado direito e um lado avesso. Esse aqui é o lado de trás, ó, deixa eu ver se tá focando. Esse aqui é o lado de trás e esse aqui é o lado direito. Então, a gente vai colocar direito com direito aqui em cima da peça, desse jeitinho aqui. Eu vou marcar 1 centímetro de distância dessa costura que eu acabei de fazer. Marquei 1 centímetro, vou clipar a minha alça bem aqui. Vou fazer a mesma coisa ali do outro lado, 1 centímetro de distância aqui da minha costura, lógico que eu tô fazendo no olho, mas você vai medir bem certinho, 1 centímetro, também vou colocar os clips aqui para segurar a minha alça no lugar. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui com a outra peça e vou levar lá na máquina de costura e passar costurinha de segurança bem na beiradinha desses tecidos, desses materiais, para eu poder me livrar desses clipes. Agora, nós vamos fazer o canal do zíper. Eu vou pegar os meus dois tecidos principais de 65 centímetros e o meu zíper. Vou escolher um dos dois para começar a minha costura. Vou pegar o meu zíper, vou virar o direito para baixo, direito com direito. Vou posicionar aqui alinhado com a parte do meu tecido que vai ficar costurada no zíper e vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha desse material. Feito isso, eu vou virar o direito do meu zíper novamente com o direito do outro tecido principal, alinhando pela parte central onde vai costurar do zíper e vou repetir a costura de segurança no outro tecido também. Costura de segurança finalizada, agora a gente vai costurar o forro. Eu vou virar aqui um dos lados do meu zíper para cima, vou começar costurando aqui nessa parte. Vou pegar o meu forro, virar o direito para baixo, direito do forro com as costas do zíper. E aí você clipa ou alfineta essa peça aqui, eu gosto de clipar. E vou levar lá na máquina de costura com a manta, o estruturador virado para cima. Vou deixar que os dentinhos da máquina carreguem o meu forro, que está mais maleável e sem estruturação para ele não enrugar e nem esticar. E vou passar aqui uma costura com um pé de máquina, eu vou passar o pé da máquina rente à cremalheira do meu zíper, retrocesso no começo e lá no final também. Depois de fazer essa costura, eu vou virar o outro lado das costas do meu zíper para cima e vou fazer a mesma coisa com o outro forro. Vou posicionar aqui em cima das costas do meu zíper, alfinetar ou clipar e costurar com o estruturador virado para cima, com retrocesso no começo e no final, pé da máquina rente à cremalheira. E depois desses passos, eu vou rebater a costura do meu zíper com uma costura de pesponto meio pé de máquina. Eu vou ajeitando o meu forro na parte de baixo, para ele não ficar enrugado e nem costurar menor do que o tecido principal. É essencial que os dois fiquem do mesmo tamanho no final deste rebatido. Então, vai prestando bastante atenção enquanto você faz essa costura dos dois lados do zíper. Canal do zíper finalizado dos dois lados. E aqui, olha só, o rebatido do zíper para a gente se certificar que esse forro não vai ficar enroscando no cursor. Gente, vocês perceberam que mesmo sendo um canal de zíper bem comprido, os meus tecidos de forro terminaram exatamente do mesmo tamanho do tecido principal. Vocês viram lá na máquina, né?
Gente, isso daqui é dica que eu dou no meu curso de acabamentos de costura criativa, 90 técnicas do acabamento excelente. Se alguma vez você costurou o zíper e terminou a sua costura com o forro maior do que o tecido principal, sendo que você cortou os dois do mesmo tamanho, eu acho que você deveria seguir a dica que eu dei aqui agorinha. Eu dei uma dica, se você não prestou atenção, volta no vídeo e presta atenção no posicionamento, como que a gente tem que colocar este tecido lá na máquina de costura na hora de costurar o forro. O forro tá maleável, o forro tá sem estruturação. De que lado que fica esse forro? Para baixo ou para cima na máquina de costura? Eu dei essa dica, hein? E é técnica que eu ensino no meu curso. Minhas alunas já conhecem essa técnica. Se você ainda não conhece meu curso, primeiro comentário pinado aqui tem o link para você saber mais. Vamos colocar agora os cursores no nosso canal do zíper. E a gente vai colocar um de cada lado, porque eu quero os meus cursores abrindo e fechando dessa forma. Então, eu vou introduzir um desse lado e outro na outra extremidade. Agora nós vamos começar a montar o fole da nossa peça. E como que vai ser montado esse fole? Eu vou pegar aqueles meus dois tecidos de 15 centímetros, vou escolher aqui uma das laterais e vou fazer a primeira costura. Vou vir aqui, olha só, na minha lateral, os dois tecidos vão terminar com o mesmo tamanho, de 9 centímetros aqui, porque eu costurei o meu zíper com o pé calcador comum. Se você estiver usando pé calcador de zíper, essa peça aqui vai ficar menor, por isso que eu falei para usar o pé calcador comum, tá? Então, as duas vão terminar do mesmo tamanho, eu vou posicionar aqui direito com direito, tecido principal com tecido principal, vou colocar um clips bem aqui no meio, vou virar o outro lado e fazer a mesma coisa com o forro, direito com direito, vou posicionar aqui em cima e clipar. E aí, quando a gente vai fazer o canal do zíper e costurar o forro com viés, como é que a gente faz? A gente simplesmente passa uma costura reta aqui, certo? Eu vou mostrar o pulo do gato para a gente conseguir fazer o interno da nossa peça totalmente sem viés agora. Então, se eu fosse você, eu não pulava essa parte do vídeo. Primeiro, eu vou fazer somente uma costura central, bem em cima de onde eu tenho o meu zíper, com retrocesso no começo e no final. Depois, eu vou dobrar os tecidos de forro para trás e vou costurar somente tecido principal com tecido principal, terminando a minha costura aonde eu iniciei a minha costura central. Feito isso, eu vou levantar os meus tecidos principais que eu acabei de costurar e vou fazer a mesma coisa com o forro, finalizando a minha costura também, onde eu iniciei a costura central. Para fazer o outro lado, eu vou também dobrar os meus forros para trás e costurar somente os tecidos principais, dessa vez iniciando a minha costura, onde eu terminei a costura central. E finalmente, para costurar a outra parte do forro, eu vou virar o meu material, vou dobrar o meu tecido principal e vou costurar somente o forro, finalizando a costura, onde eu comecei a costura central. E aí, o resultado final é esse aqui, olha só, 3 costuras desse lado, 3 costuras desse lado, eu tenho tecidos principais e forros separados, e na hora que eu desdobro o meu material, olha só, parece que foi feita uma única costura. Desse lado aqui também, ó. Parece que foi feita uma única costura, mas eu tenho tecidos principais e forros separados, que é um passo essencial para a gente conseguir fazer este fole e o interno da nossa peça totalmente sem viés. Agora, com esse fole aqui quase finalizado, antes da gente costurar a outra lateral, nós precisamos medir esse fole, porque ele precisa ter exatamente 75 centímetros, e eu fiz com uma pequena sobra para a gente ter uma margem de segurança para trabalhar. Então, vamos medir aqui o nosso canal do zíper. A gente mede sempre aqui perto do zíper, tá?
E aqui, aonde deu 75 centímetros, eu vou fazer uma marcação. E a gente vai cortar esse excesso de material bem aqui nos 75 centímetros. Cortei aqui o forro, cortei junto, tá? E agora a gente vai fazer aqui o outro lado. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui primeiro só o tecido principal, vou trazer aqui e vou clipar novamente, igual a gente fez aquela hora. Agora eu vou colocar aqui 3 clips para deixar isso aqui bem firminho, porque a gente vai fazer um rocambole que eu já vou explicar para vocês. Ó, vem aqui na lateral também. Coloco uns clips aqui assim por enquanto. E aí eu vou fazer o seguinte. Fiz isso aqui, agora eu preciso clipar esse outro lado. E esse outro lado vem aqui. Como é que eu vou fazer? Vou virar a minha peça desse jeitinho aqui. Vou enrolar, olha só. Vou fazer um rocambolezinho. Por isso que eu coloquei esses clips aqui na lateral, para não enrugar essa peça. Fiz o rocambole, vou pegar esse tecido aqui e vou trazer bem aqui. Gente, vai ficar difícil, tá? Ó, vai ficar desse jeito aqui, enrola mais apertadinho do que eu fiz, que dá bom, tá? Se você não quiser fazer o rocambole, que é o jeito tradicional de fazer isso aqui, você pode fazer um pouquinho diferente, ó. Você pode vir aqui, abrir o zíper mais ou menos até aqui, ó. O outro cursor também, muito cuidado para não chegar muito perto, tá? Aqui você pode até chegar porque já tá costurado, tá? Mas o outro lado não. Cheguei até aqui, ó, eu posso fazer assim, eu posso abrir isso aqui tudo para lateral, jogar pro lado, ó, esse zíper aqui eu posso abrir mais. Joguei pro lado, eu venho aqui com esse tecido aqui de forro e trago aqui, tá? Fica mais volume também dentro da peça, você pode fazer dessa forma. E aí, agora que eu tenho tecido principal e forro clipadinhos do jeito que a gente precisa, eu vou levar a minha peça lá na máquina de costura e vou fazer aquelas 3 costurinhas igualzinho a gente fez lá do outro lado. E a costura finalizada que a gente vai fazer agora, vamos puxar aqui esse zíper para um lado ou para o outro, você escolhe para onde você quer puxar. E aí a gente desvirando aqui esse fole, nós temos, olha só, o fundo da nossa peça costuradinho. Esse aqui é o lado do tecido principal, do forro, aliás, e esse aqui é o lado do tecido principal. Com o fole todo costurado, agora, antes de a gente começar a montagem final da nossa peça, a gente vai fazer um passo muito importante, que é marcar o centro da nossa peça. Então, eu vou vir aqui no fundo do meu fole, vou juntar costura com costura, bem alinhadinho, olha só. E aí, eu vou vir aqui, aonde deu o centro do meu fundo, e vou fazer um pique ou uma marcação de centro. Eu gosto de fazer pique, tá? Vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E a gente vai fazer também a mesma coisa aqui em cima. Então, eu vou aqui continuando com a minha marcação de costura com costura. Eu vou vir puxando o meu tecido, olha só, eu venho puxando e alinhando o meu tecido até chegar aqui em cima na pontinha. Vou empurrar o forro para dentro. Vou vir bem aqui, aonde marcou, aonde deu o meio, o centro da minha peça, e vou fazer um piquezinho também. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, depois de fazer isso, eu vou virar o forro para fora e vou fazer a mesma coisa com o forro. Vou juntar aqui costura com costura, marcar aqui e também vou marcar aqui em cima. E eu vou marcar também os centros aqui dos corpos do meu tecido. Eu vou vir aqui, vou dobrar a minha peça, olha só, costura com costura, vou marcar o centro aqui em cima e vou marcar o centro aqui embaixo também, costura com costura. Venho puxando o meu tecido, alinhando tudo bem certinho e vou marcar o centro. Mesma coisa aqui nos meus tecidos de forro.
Com os centros da nossa peça todos marcadinhos, agora a gente vai começar a montagem. E eu vou começar pelo forro e eu vou alfinetar, que vocês sabem que eu gosto de costurar por cima dos alfinetes. Então, eu vou pegar aqui um dos corpos dos espelhos do meu forro, vou virar o direito para baixo e aqui o meu folhe vai estar com o direito do tecido principal para fora e o forro para dentro. Vou encontrar aqui a marcação de centro dessa parte arredondada e vou encontrar a marcação de centro aqui desta parte de cima, olha só, onde a gente consegue abrir, não é o fundo, tá? Se você preferir, vem aqui e separa, olha só, tecido principal do forro nesse momento, que vai ajudar bastante a gente conseguir alfinetar a nossa peça, tá? Então, eu vou pegar aqui, olha só, marcação de centro e vou unir com a marcação de centro aqui obviamente, vou utilizar no forro alfinetes. Aquele mesmo esquema de alfinetar sentido perpendicular à costura. Vou fazer também aqui embaixo, vou encontrar a marcação de centro aqui embaixo e a marcação de centro do fundo do meu fole e vou também alfinetar. Depois desses dois alfinetes aqui, aí sim a gente vai vir alfinetando a volta toda do meu forro. E agora, depois de clipar aqui, clipar não, né? Alfinetar o meu forro todinho, eu vou levar essa peça lá na máquina de costura e vou passar uma costura na volta toda com distância de 1 pé de máquina. Terminada a costura do primeiro forro, vamos tirar todo esse monte de alfinete aqui, mesmo porque a gente vai precisar para usar do outro lado da nossa peça. E para alfinetar o outro forro na nossa peça, a gente vai fazer o seguinte, ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui, olha só, a costurinha, como é que ficou. Estamos fazendo o nosso forro totalmente sem viés. E esse aqui já é o nosso forrinho de um dos lados totalmente costurado, ó, totalmente finalizado, sem viés, tá? Olha só, bem bonitinho aqui esse nosso forro. Eu espero que esteja focando aí, gente, para vocês conseguirem ver. Olha que lindeza, totalmente sem viés esse nosso forro. Muito bonitinho, né? E agora, para costurar aqui o outro lado, como é que a gente vai fazer? Olha só, eu vou fazer o seguinte... Eu vou vir aqui, vou virar os direitos para fora, do mesmo jeito que eu tava no começo. Vou pegar aqui essa parte, reparem que o meu zíper tá aberto, né? Vou pegar essa parte aqui, ó, e vou separar assim, tecido principal e forro, só para me auxiliar na hora de clipar, de alfinetar, aliás. E eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar o outro forrinho, direito para baixo. Vou primeiro alfinetar o centro aqui da parte de cima com o centro da abertura do meu zíper. Vou alfinetar também aqui o fundo, marcação de centro com marcação de centro. E vou alfinetar a volta toda, que vocês viram que o encaixe é perfeitinho. E vou costurar também. A diferença é que neste forro aqui, a gente vai deixar uma abertura aqui no fundo, tá? Uma abertura mais ou menos assim, da largura da sua mão, um pouquinho mais, pra gente conseguir desvirar essa peça depois de pronta. Então, eu vou alfinetar a volta toda, mas aqui no fundo eu vou deixar uma abertura, vou iniciar minha costura aqui com retrocesso. E vou terminar ela aqui com retrocesso. Vai ficar uma abertura nesse forro. Segundo forro costurado, vou mostrar para vocês aqui como é que ficou a abertura desse segundo forro. Deixei ela aqui no fundo. E aí, como é que foi que eu fiz essa abertura? Olha só, eu costurei as curvas, é importante a gente costurar as curvas, e deixei
toda a parte retinha aqui do fundo aberta, porque daí depois é mais fácil a gente fechar isso aqui com um pontinho invisível ou com cola, tá? E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o tecido principal. O tecido de forro a gente já costurou, olha só, ele já tá aqui bonitinho, prontinho, só com a abertura pra gente desvirar. E agora a gente vai costurar o tecido principal. Então, eu vou pegar aqui os meus tecidos principais. Tecido principal eu gosto de fazer com os clips. Como é que a gente vai fazer essa clipagem? Vamos fazer o seguinte, olha só, vou começar aqui fechando o meu zíper para eu não me confundir. Tô com o direito para fora, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, olha só, o direito para dentro, direito do meu tecido principal para dentro, desse jeitinho aqui. Vai ficar meio confuso, mas é assim mesmo, tá? Vou escolher uma das partes para eu começar. Vou começar aqui com a parte do fundo da minha bolsa. Vou jogar as alças para dentro e vou colocar o direito do tecido para dentro. Direito com direito e as mantas, os avessos para fora. Vou vir aqui na marcação de centro, com a marcação de centro e vou clipar. Mesma coisa que a gente fez nos forros, né? E vou vir aqui nos fundos, olha só, já traz assim, ó, o direito para fora. Vou aqui no fundo e vou clipar também. E vou clipar essa volta todinha aqui da minha peça. Se você preferir, aquele mesmo esquema. Passa uma costurinha de segurança primeiro, para a gente se livrar do monte de clips. E depois, você passa a costura oficial com um pé de máquina de margem na volta toda. Retrocesso no começo e no final. Finalizada a costura de um dos lados do tecido principal, agora a gente precisa costurar o outro. Mas onde é que tá o outro? Tá aqui dentro da peça. A gente vai ter que desvirar essa peça aqui pela abertura do forro primeiro, para depois a gente costurar. Desviramos aqui a nossa peça, estamos com o forro todinho para fora. Eu vou abrir aqui o zíper. Olha só, já temos aqui um dos lados da nossa necessaire costurada. Vou trazer aqui para fora, a gente já aproveita e já faz uma verificação para ver se tá tudo bonitinho, se não escapou nada dessa costura. Olha só, tá tudo bem bonitinho, a gente pode continuar a nossa peça. E agora a gente vai clipar aqui o outro lado. Como a gente fez da outra vez, vocês lembram? A gente fechou um pouquinho aqui o zíper e colocamos o direito para dentro dessa vez, ó, direito junto com a parte que a gente já costurou, tudo para dentro. Olha só. E os avessos para fora. E novamente, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui com a outra metade da minha peça, alça para dentro, direito para baixo, avessos para fora, e eu vou clipar novamente, primeiro pelas marcações, depois a volta toda, costurinha de segurança primeiro, se você preferir, e depois a costura estrutural com um pé de máquina na volta toda. E agora, com o outro lado do tecido principal costurado, a gente vai desvirar a nossa peça pela última vez aqui pela abertura do forro. E agora eu tô com a minha necessaire toda desvirada, esse lado do meu forro já está prontinho, e esse lado aqui a gente ainda precisa fechar. E como é que eu vou fechar essa abertura aqui do forro? Eu gosto de fazer de 3 formas diferentes, eu vou mostrar para vocês, tá? A primeira, gente, é dobrar aqui para dentro, o equivalente a uma margem de costura, tá? Vem aqui, ó, desde a pontinha, vem dobrando para dentro e vincando os 2 lados da abertura.
E aí você pode fazer pontinhos invisíveis com a agulha de mão. Esse é o acabamento que fica mais perfeito, tá? Você também pode fazer esse fechamento com costura na máquina, tá? Só você vir aqui, olha só, depois de vincar essas aberturas aqui de margem de costura, né? A gente tá fazendo uma margem de costura aqui. Você vem aqui, olha só, clipando essa abertura todinha, e aí você simplesmente leva lá na máquina, desse jeitinho assim, ó, lá na máquina de costura, e passa uma costurinha bem na beiradinha, com uma cor de linha bem parecida com a do forro que você tá utilizando. E a terceira forma, que é a que eu vou utilizar hoje, é a cola pano. Só que a cola pano, gente, só serve para 100% algodão, só serve para tricoline, tá bom? Então, se você estiver utilizando outro tipo de forro, forro sintético ou gabardine, algum outro tipo, aí você faz uma das duas opções que eu te mostrei, ou a costura à mão ou a costura à máquina. Confira essa playlist aqui do meu canal, que tem outras peças iguais a essas aqui, de cursos abertos com a compra do molde opcional. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma peça para costurar ainda hoje.